Oi, gente, tudo bem? Essa aqui é a minha irmã, Oi. é a Vitória, e hoje a gente vai fazer a minha raiz. É a segunda vez que ela tá pintando meu cabelo, mas é a primeira que tá fazendo a raiz, né? Então É. vamos ver, espero que dê certo, né? Que nenhuma irmã seja processada, mas é isso. Se você tiver uma irmã desmiolada como eu, por favor, não deixe ela pintar seu cabelo. O que você tá querendo dizer com isso? Eu me sinto muito cuidado. Oi. Ah, não precisa ser diferente. Eu vou botar essa parte. Não vai botar nada, não. Você me pega as primeiras partes que você vai botar. Para! Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Agora, oficialmente começando este vlog. Vocês devem ter visto aí algumas imagens de eu pintando o cabelo, né? Na verdade, estava retocando a raiz e a minha irmã estava ajudando. Inclusive, queria agradecer a ela. Obrigada, Toya, por ter vindo. O nome dela é Vitória, gente, que eu vou agradecer ela aí nos comentários. O nome dela é Vitória, gente, mas a gente chama ela de Toya, né? Que é o quê? A Little Vitória, né? Little Vitória Toya. Mas então, Toya, muito obrigada por ter vindo e me ajudado. Foi muito gentil da sua parte, tá? Obrigada. Mas então, gente, só algumas explicações aí pra vocês. Meu cabelo ainda está molhado, então esse não é o resultado final, tá bom? Depois eu vou mostrar pra vocês, né, no decorrer do vlog, como é que ficou. Mas ficou bem bom, só que tá um pouco molhado ainda. Mas precisamos começar esse vlog. Além disso, estou aqui de cosplay de Sullivan, porque está bem frio. E na verdade, agora que eu tô gravando, eu tô ficando com calor, porque esse casaco é bem quentinho. Mas aí só pra vocês saberem também. Bom, vamos ao que interessa. Estou aqui para fazer um update de Desquite para Titias. Mas antes disso, só explicar pra vocês que eu ia começar o vlog na segunda. Eu queria ter começado, mas eu precisava focar pra ler, gente. Eu precisava progredir, porque eu quero terminar ainda essa semana. Esse vlog precisa sair no sábado, meu Deus. E hoje é quinta-feira. Então eu precisava focar, então, segunda, terça e quarta. Eu tentei focar realmente, tentei ler. Onde eu não consegui ler muita coisa, mas consegui progredir. Estou agora na página 259 e cheguei na parte 3 do livro. E bom, vamos de update aí dessa parte 2. Da história em si, eu não vou falar muita coisa, você já sabe, porque é sem spoiler. Então não tem muito o que eu falar. Até por isso que eu não dei um update mais cedo, por causa que eu realmente precisava progredir na história. Mas tem algumas coisas que eu acho interessante vir aqui falar. Até deixar anotado pra mim não me perder. Começando por uma coisa que eu tinha falado no vídeo anterior, era sobre ela chamar a tia de grande tia, segunda tia, quarta tia, que eu comentei com vocês que eu estava em dúvida se poderia ser uma forma de tratamento, assim como a gente tem no coreano, como a gente tem no japonês, se poderia ser uma forma de tratamento ou de repente uma escolha da autora para facilitar para os leitores, né, por talvez os nomes serem diferentes. Essa foi uma dúvida que eu levantei. Eu até dei uma pesquisada bem rápida assim na internet, mas eu não achei muita coisa sobre isso. Mas eu falei uma coisa lá no vídeo
que eu falei que em determinados momentos as irmãs se chamam, uma chama outra de Dadi, chama de Erdi, não sei se fala assim, mas eu comentei e eu tinha entendido que esse era o nome delas, mas eu estava enganada. E aí aconteceu que foi justamente o que eu tinha comentado pensando no quarta tia, segunda tia. Eu ainda não sei se quarta tia, segunda tia é uma forma de tratamento ou não. Eu acho que tem grande potencial para ser, mas isso aí eu realmente não consegui achar na internet. Agora, o Dadi e o Erdi, que eu acreditava que poderia ser o nome delas, na verdade são formas de tratamento. Só abrindo parênteses aí que eu não sei se o certo é falar forma de tratamento, tá, gente? Mas é como eu acabei conhecendo aí. Mas se tiver errado, vocês podem deixar aí nos comentários qual é a forma certa, tá? Sem problema, só sejam gentis sempre, tá bom? Mas Dadi, então, é irmã mais velha. E Erdi é segunda irmã. Eu descobri isso colocando no Google. Eu tava lendo, daí eu fiquei... será que... Sabe? Deu aquele estalo na cabeça. Daí eu pensei, será que... E aí eu coloquei no Google Tradutor e ele traduziu como irmã mais velha e segunda irmã. Além disso, as outras duas irmãs, que é a mãe dela e a quarta tia, em determinado momento chamam ela de San-mei e Si-mei. E aí eu botei no Google Tradutor também e esse não teve tradução, gente. Ele não traduziu. Então eu não sei se esses dois também seriam alguma forma de tratamento, mas eu acredito que deve ser sim. Né, pelo Dadi e o Erdi serem e terem sido se referido às irmãs mais velhas, né, até a tradução faz sentido. Então eu acredito que o San-mei e Si-mei também devem ser. E por que virou essa chavinha de eu procurar no Google Tradutor? Porque em determinado momento, acho que umas 2 ou 3 vezes, a mãe da Maddie, ela fala que o nome dela é Natácia. Não sei se fala Natásia ou Natácia, mas ela se apresenta dessa forma e ela se apresenta assim pro Neita, ela fala do nome dela depois em outro momento. Então isso que eu pensei, pô, então Dadi e Erdi não deve ser o nome delas. Aí foi isso que fez eu pesquisar. E por isso também que eu acredito que o San-mei e o Si-mei também devem ser forma de tratamento. Porque ela é chamada como um desses dois e a gente sabe que o nome dela é Natácia. Então eu acredito que seja também. Mas então, enfim, o que eu concluí disso? Eu concluí que então, Dadi e Erdi são formas de tratamento para a irmã mais velha e segunda irmã, respectivamente. E San-mei e Si-mei provavelmente também são, apesar do Google não ter traduzido nesse caso. Agora, o quarta tia, segunda tia, grande tia, eu não sei. Pesquisando no Google assim de uma forma mais rápida, eu não encontrei. Mas mais uma vez peço que se você souber, por favor, divide aí com a gente. Mas estou acreditando que deve ser sim, sabe? Que deve ser também alguma forma de tratamento. Que nem a gente tem, né? O da Erdi, só que para tias, né? No caso. E sobre esse assunto ainda, eu acho que seria muito legal se tivesse no final do livro um glossário, algo semelhante, que explicasse esses termos, sabe? Porque ajuda tanto a você ficar mais imerso no universo, pelo menos eu acho. Então seria muito legal se tivesse um glossário no final, nem precisava ser muito extenso, mas que traduzisse esses pequenos termos, assim, que explicasse de uma forma simples, para que a gente ficasse mais envolvido, sabe? E inclusive eu acho que se for o caso realmente de quarta tia, segunda tia serem formas de tratamento, eu acho que seria até legal ver do jeito que é, assim como a gente vê o Dadi e o Erdi, sabe? E ficaria muito mais fácil e simples a gente entender se tivesse o glossário. Então eu acho que é válido de falar que seria muito legal se tivesse o glossário no final. E não tem. Tudo bem. Agora, mudando um pouco o assunto, eu vou falar um pouco da história, né? Da minha experiência com a história até agora. Não vou dar spoiler, tá? Fiquem tranquilos. Mas assim, eu tô gostando, eu dei algumas risadas em alguns momentos, as partes dela com o Nate são bem fofas, apesar de não desenvolver muito, né, dá pra ver que esse não é o foco. O romance é uma coisa que tá acontecendo ali por trás, assim, é gostosinho, é legal, mas não é o foco é realmente resolver toda essa questão do crime e essa relação dela com as tias e o desenvolvimento da Maddie, né. Então eu dei algumas risadas, gostei, tô achando interessante. Mas eu preciso falar de uma coisa que é o que tá mais me incomodando assim. Que são, gente, os plots meio absurdos. Eu até anotei ali, falar sobre os plots meio absurdos. Porque, tipo assim, vai acontecendo muita coisa, uma atrás da outra, assim, uma merda atrás da outra, uma treta atrás da outra, tá ligado? E sabe lá atrás que eu falei com vocês que quando acontece, né, essa questão do assassinato acidental e tudo mais, você, apesar de você ficar, mano, por que você tá fazendo isso? Você entende que tem todo o contexto do choque, ninguém sabe realmente como reage numa situação dessas. Mas aí depois
já passou esse choque inicial. E tudo bem, tem toda a questão de, putz, tá com medo de ser preso e tudo mais. Só que eu senti que as coisas foram ficando um pouco absurdas demais, sabe? E até meio convenientes algumas coisas. Tipo, vai acontecendo decisão idiota atrás de decisão idiota. E começa por parte das tias dela. Aí a gente fica meio assim, mano, é todo mundo doido, entendeu? Eu até falei isso no outro vlog. Que a sensação que dá é que as tias dela não batem muito bem, sabe? Mas daí depois começa a Mad, uma Mad que já não tá mais naquele estado inicial de choque, também tomando atitudes e decisões que não fazem sentido, né, ao meu ver. E aí começa a acontecer uns plot assim. Só pra dar um exemplo, gente, sem dar muito spoiler, mas assim, só pra dar um exemplo, tem um momento que elas estão muito perto de levar o corpo pra fora do resort, né, pra fora da ilha onde vai acontecer o casamento. E isso não é spoiler, fiquem tranquilos, porque tá escrito lá na sinopse que o corpo vai parar lá no resort. E em determinado momento, elas ficam assim muito perto de tirar o corpo de lá, sabe? Ele tá dentro de um cooler e elas chegam lá no cais e o responsável pela travessia meio que diz pra elas assim: mano, esse barco aqui, ele não fala desse jeito, né? Mas ele fala pra elas que aquele barco ali é só pra convidados e que por elas serem parte do buffet ali, serem parte da equipe, elas não podem ir naquele barco. Ele não necessariamente fala que elas não podem levar o cooler. O que ele fala é que aquele barco é só pra convidados e não pra galera que trabalha ali. Meio babaca? Bastante. Mas, o que acontece? Elas simplesmente desistem, gente. Assim, pra eu não entrar em muitos detalhes, elas simplesmente desistem, elas não insistem. Uma delas até fala, tipo assim, ah, mas o seu chefe sabe que não sei o que, né, aquela, né, do chamar o chefe, mas a Mad corta, fala, não, gente, melhor não, que não sei o que. E, mano, elas voltam com o cooler, tá ligado? Elas levaram o bagulho até o cais, e aí o cara fala isso e elas desistem. Aí você pode falar assim, não, Mara, mas realmente, né, porque elas não queriam causar, né, dar alguma treta e tal. O chefe já tinha visto que ela tava sendo questionada do cooler, que não sei o que. Então, né, pra não rolar alguma treta. Só que depois disso, gente, tem coisas que acontecem que você fica assim, mano, era pra ter feito isso lá atrás, então já tinha resolvido. Tipo, um pouco depois disso, eles vão na recepção pra poder pegar a chave do hotel e tem muita gente. E daí a grande tia vai lá e fala com a recepcionista. E a Mad descreve que a grande tia tem uma voz, uma coisa assim, que faz com que a pessoa faça o que ela quer e tal. E a recepcionista vai e entrega a chave para elas antes de entregar para outras pessoas. E isso foi meio que tão conveniente, assim, para ajudar elas naquele momento, que eu fiquei pensando, então por que ela simplesmente não fez isso lá com o cara da travessia, sabe? Tipo, falou com ele desse jeito, então, e ele ter deixado elas levarem. Em outro momento também que a gente vê que a Mad tem o horário dos barcos, o horário que saem os barcos para os fornecedores. Por que ela não viu então o horário do barco que saía para os fornecedores e levou o cooler nesse momento? Então essa questão dos plots foi umas coisas que me deixaram meio assim. Acontecem uns plots assim que você fica assim, mas pô, mas dava pra ter resolvido isso antes, sabe? Só que eu também entendo que a autora precisa, né, achar alguma forma pra história continuar. Se eles levassem o cooler embora ali, tudo seria muito mais simples, não teria o resto da história. Então, não quero ser tão cri-cri, tá, gente? Mas eu preciso ser honesta de que isso me travou um pouco, disso me deu uma desanimada. E aí, eu quero conversar com vocês sobre uma outra questão. Uma coisa que eu fiquei pensando bastante sobre. Eu fico olhando pra lá porque eu deixei anotado ali os tópicos do que eu quero falar com vocês. E essa questão que eu venho pensando bastante é que eu fico me perguntando, gente, honestamente, que se eu não tivesse com tanta dificuldade, será que eu também me incomodaria tanto? Como assim? Desde que eu tenho tido dificuldade para ler, com essa questão do foco e tudo mais, minha mente se apega a coisas muito pequenas, sabe? Se apega a pequenos erros, pequenos furos, essas coisas. E eu fico me perguntando, de verdade, porque eu não quero vir aqui e simplesmente falar mal como se não fosse nada. Isso aqui é o trabalho de alguém. E não só da autora, mas de várias pessoas. Então, assim, mesmo quando eu não gosto, eu acho que é importante entender o porquê. Então eu queria dividir também com vocês essa reflexão de será que eu aproveitaria mais o livro e não seria tão crítica se eu não tivesse com dificuldade para ler? Porque como eu estou com essa dificuldade de foco no momento, a minha mente acaba se apegando a pequenas coisas e focando demais nos detalhes. Então eu fiquei com esse pensamento, sabe? Será que eu aproveitaria mais? Será que eu não perceberia tanto essas questões desses potes? Ou que eu não me incomodaria tanto porque estaria fluindo e eu estaria me divertindo muito? Não sei. E assim, eu quero ser honesta com vocês. Eu quero falar aqui do que eu me incomodo, quero falar daqui do que eu gosto também. E quero sempre pensar, me incomodei, mas por quê? Aonde que está o problema? Porque, por exemplo, eu realmente acredito que esses potes podiam ser melhores.
Eu acho que realmente ficou um pouco conveniente. Mas a minha dúvida é, será que eu me incomodaria com isso? Ou eu me divertiria muito mais? Isso daí seria meio irrelevante pra mim. Não sei, não tem como eu dizer. Mas assim, a minha ideia por aqui é sempre passar a verdade, o que eu gosto e o que eu não gosto, e sempre com muito respeito. Eu prezo muito isso, gente. Isso aqui, como eu falei, é o trabalho de alguém, e não só da autora, mas de várias pessoas. E eu tenho muito carinho aqui, eu não quero jamais vir aqui e falar mal apenas, entende? Eu acho que é importante ter sempre respeito pelo trabalho das outras pessoas. Então foi isso. Eu quis trazer aqui pra vocês essa questão do update sobre as formas de tratamento e tudo mais. Quis também falar sobre os plots, né? Que eu achei meio fracos. Vamos ver como vai seguir aí pra frente, se vai seguir dessa forma, se vai melhorar. E também quis falar sobre essa questão de que a minha mente pensa demais. Então eu foco demais nos detalhes e que talvez pra você esse livro super flua e você não se incomode com essas coisas. Ou talvez mesmo fluindo você perceba. Realmente é uma coisa que não tem como eu saber. Eu acredito, eu, Mayara, me conhecendo, acredito que eu perceberia sim. Mas não tem como eu dizer. O que eu posso passar pra vocês é a minha experiência hoje, como as coisas são. Mas também deixando vocês cientes de que a minha mente no momento pensa demais sim, foca demais nos detalhes. E às vezes eu acabo até vendo coisas que provavelmente passariam despercebidos. Pra vocês terem uma noção, até quando acontece um erro, uma coisa, tipo, a pessoa fala uma coisa que ela não falou antes, ou sei lá, não consigo pensar muito bem num exemplo agora, mas assim, uma pequena coisa, um pequeno detalhe, eu geralmente percebo por causa dessa dificuldade, por causa de ficar pensando muito, pensando nos detalhes, e também é por isso que eu demoro tanto pra ler, porque como eu penso demais, eu tenho dificuldade de fluir, sabe? Mas tamo aí pra melhorar, entendeu? Por isso que a gente tá lendo todo dia e estamos seguindo aí nessa jornada. Mas não desista, gente, mesmo que esteja difícil. Vamos lá, um pouquinho a cada dia. Eu sei que você consegue, beleza? Tamo junto. Mas é isso, esse foi o update de agora. Eu vou continuar lendo aí com vocês. Eu espero conseguir terminar amanhã ou depois. Não falta muito. Falta mais ou menos umas 90 páginas. Eu espero terminar amanhã, no máximo no início de sábado, para poder levar o vlog para vocês com tranquilidade, entendeu? Eu pretendia trazer updates mais frequentes para vocês, gente, mas eu achei melhor não trazer, porque também não tinha muito o que eu falar, que agora também chega numa parte que vai acontecendo várias coisas e não tem muito como falar sem dar spoiler. Então, quando acabou essa segunda parte, eu achei que era um momento legal para sentar aqui e falar com vocês sobre essas observações que eu tive até agora. Sendo assim, eu acho que eu volto pro próximo update só quando eu terminar. Mas se tiver algo antes que eu achar que é válido e tudo mais, eu comento aqui com vocês. Beleza? Pretendo mostrar mais um pouco dos meus dias aí pra vocês, mas não sei exatamente o que vou mostrar, pois no momento preciso ler. No momento preciso focar nisso, então não sei exatamente o que eu vou conseguir mostrar. Mas é isso, fiquem aí comigo pra ver o restante desse vlog, pra ver minhas opiniões sobre o livro, que eu tenho fé que conseguirei terminar ainda neste vlog. E também pra ver o que mais eu consegui gravar aí pra vocês, tá bom, gente? E é isso. Ai, gente, cansei. Cansei de ser cosplay do Sullivan, tá? Tá calor agora, voltei a ser eu. Mas sério, esse casaco de coberta é muito quente. Sim, esse é um casaco feito de coberta, vocês acreditam? E é a melhor coisa já feita nessa terra. Gente, se vocês têm uma coberta que vocês gostam, manda fazer um casaco. Faz toda a diferença. É o casaco mais quente que tem nessa casa. E eu e meu namorado, a gente disputa pra ver quem que vai usar esse casaco, entendeu? Eu acho, inclusive, que a gente deveria fazer outro. Acho, mas enquanto a gente não faz, esse é meu. E é isso, gente. Até depois, porque eu já tô muito bobada aqui. Beijo.
tudo bem? Quanto tempo, né? Eu vou começar pedindo pra vocês relevarem um pouco o barulho da chuva, porque eu preciso muito finalizar esse vlog e postar pra vocês. Toda hora que eu vou gravar acontece alguma coisa. Até tentei gravar no dia que eu terminei o livro, mas tava muito barulho, porque foi justamente no dia 31 de dezembro, daí tinha criança gritando, música, sabe? Daí ou eu gravo hoje, ou eu acho que nunca vai acontecer. E eu não quero desistir do vlog, então vou gravar, peço que vocês se elevem isso, ficar com barulho de chuva no fundo. Provavelmente vai ficar, mas assim, espero que fique mais como um som ambiente legal e não como um barulho. Mas bom, não tem como começar esse momento da gravação hoje, no dia 4 de janeiro de 2023, sem desejar que vocês tenham tido ótimas festas, que vocês tenham passado em segurança e muito felizes. Então eu já quero começando desejando isso pra vocês. Espero que tenha corrido tudo bem por aí, que vocês tenham se divertido bastante, comido bastante. Então, só uma explicada rapidamente aí pra vocês entenderem como é que a gente começou este vlog lá antes do Natal e estamos terminando agora já em 2023. Brincadeiras à parte, queria pedir desculpas por não ter conseguido postar o vlog no dia 24, como era o planejado. Infelizmente eu não consegui terminar o livro naquela semana, por alguns motivos, principalmente porque tinha muita coisa. Chega perto do Natal, você tem que ver receita, tem que comprar coisa, tem que ir fazer as coisas e tudo mais. E além disso, porque isso eu já estava esperando, né? Tanto que quando eu fiz lá o vídeo de metas, eu falei, não, vou colocar só 2 metas, porque eu sei que esse mês vai ser corrido. Isso eu estava esperando. Mas o que eu não estava esperando é que eu ia ficar tão tensa com essa coisa de tenho que terminar, tenho que terminar, tenho que terminar, e não conseguia ler. Então, além da correria das coisas que tinha pra fazer, eu ainda fiquei muito tempo com essa coisa do prazo que eu mesmo tinha colocado, da minha meta e tal, e pensando demais nisso, eu nem tava conseguindo ler tanto, sabe? Então, eu não consegui terminar antes do Natal, e aí depois do Natal também, gente. Foi aí que a ansiedade alugou um triplex na minha cabeça, sabe? Porque aí juntou a ansiedade que eu já tava tendo de estar chegando o prazo que eu coloquei pra terminar o livro e o vídeo, com a frustração desse prazo já ter passado e eu não ter conseguido nem terminar o livro, sabe? E é que sim, eu já aprendi, eu acho que isso foi um dos maiores ensinamentos desse primeiro vlog com vocês, é que quanto mais eu me pressiono, menos eu leio. Aí eu fico naquilo, sabe? Não, preciso terminar, preciso ler pra terminar o vídeo. E quanto mais eu penso que eu preciso, menos eu consigo. Então, na última semana do ano, eu acabei também não lendo tanto quanto eu esperava, quanto eu queria, porque essa frustração, essa ansiedade deram uma pesada na minha cabeça. Mas depois que eu consegui racionalizar isso, pensar a respeito, tirei essa pressão, né, um pouco dessa pressão, e fui lendo todo dia um pouquinho, mas pelo menos pegando o livro, porque eu tava me pressionando tanto internamente que eu às vezes não queria nem pegar, sabe, o livro. Então aos poucos eu fui lendo e terminei no dia 31/12, que inclusive foi a última gravação aí que eu fiz pra vocês. Eu gravei, assim como eu gravei o começo lá, eu quis gravar também o final. Então aí na última gravação vocês viram eu lendo o epílogo e os agradecimentos. E naquele dia mesmo, como eu falei antes, eu tentei gravar pra vocês as minhas opiniões, mas eu não consegui porque muito barulho e tudo mais. Mas hoje eu vou conseguir, eu tenho fé. Hoje eu vou conseguir. Mas, como eu falei ali, houve alguns aprendizados aí nesse primeiro vlog. Eu gostaria de ressaltar aqui pra vocês que eu acho que o aprendizado, assim, a reflexão que ficou mais na minha cabeça, o aprendizado maior que eu tive foi que metas gentis e realistas, isso é muito importante, precisam ser metas gentis e realistas, são muito importantes para que a gente não fique empurrando com a barriga, para que a gente veja que conseguimos fazer as coisas, que é possível. Então são muito importantes, mas que eu ainda tenho dificuldade nessa linha bem tênue, sabe, de se cobrar é importante, mas sem ser em excesso. Porque às vezes eu faço isso, sabe, eu me cobro em excesso sem nem perceber. E aí eu só percebo realmente a ansiedade, como eu tô me sentindo. Então é importante a gente lembrar que a ansiedade é normal, né? E que a gente precisa tentar entender por que ela tá acontecendo quando ela acontece em excesso, né? Então é isso, gente. É terapia, é racionalizar as coisas, pensar a respeito. Às vezes na hora você não consegue resolver, mas tá tudo bem. E é por isso que eu tô aqui hoje, porque mesmo que passou bastante tempo, eu quero terminar esse vlog, eu quero contar pra vocês a minha experiência com o livro, pra também terminar esse ciclo, né? Às vezes você assistiu aí o primeiro vídeo e eu não quero te deixar na mão, sabe? Eu não quero deixar você sem a conclusão, sabe? E eu também não quero me deixar sem finalizar esse processo, sabe?
Então é muito importante, gente. Daí já ficou outra reflexão aí, gente. Tentem terminar as coisas, mesmo que não fique do jeito que vocês esperavam, tentem terminar, porque faz diferença. Sobre o Natal e o Ano Novo aqui, até queria ter gravado um pouquinho pra vocês, eu fiquei lá na casa da minha mãe, só que eu realmente não consegui, porque foi muita correria, a gente ficou fazendo as coisas assim, e foi muito legal também, foi muito divertido, a gente ficou ouvindo Bon Jovi, ficamos conversando, dando risada, foi muito legal. Mas infelizmente eu não consegui gravar, e eu também admito que eu fiquei com um pouquinho de vergonha. Mas eu vou melhorar isso aí, entendeu? Com o tempo, com a prática, eu vou ficar mais de boa. Mas como foi o Natal de vocês e o Ano Novo? Me conta aí, foi legal? Foi divertido? O que teve pra comer? Teve rabanada, né? Tem que ter rabanada, gente. Pelo amor de Deus. Inclusive, eu já quero fazer mais rabanada. E panetone. Tem que ter panetone também. Chocotone, de preferência. Bom, agora vamos ao que interessa, porque eu falo. Daí quando eu vou editar, eu tenho o quê? 3 horas de vídeo. Porque eu não paro de falar, entendeu? Então, vamos às opiniões sobre o livro, né? Vamos lá. De vez em quando eu vou olhar pra cá, porque eu anotei ele no computador, porque é muita coisa. Se deixar pra eu falo tudo cagado, tudo embolado, e daí fica difícil de vocês entenderem depois. Mas eu tô me esforçando, ó. Até fiz um roteirinho ali, gente. Já deixa seu like, por favor, pra me ajudar aí. Pelo meu esforço. Bom, vamos começar com alguns pontos positivos e alguns poréns. Eu não vou chegar já entregando o que eu achei não, tá? Vamos lá, vamos aos poucos. Aí vocês vão entender. Uma coisa que eu achei bem legal foi a relação delas, no sentido de estarem ali sempre uma para as outras, sabe? Ajudando, até num caso desse, né? Que houve um assassinato ali sem querer e elas estão lá se ajudando e lidando com isso realmente porque são família. Isso eu achei bem legal, a relação assim das tias, da Mad, da mãe, isso realmente estão ali pra tudo uma pela outra, sabe? Isso foi um ponto que eu achei bem legal. Outro ponto que eu gostei foi o pouco que mostrou do relacionamento da Mad e do Nathan. Eu gostei bastante de ver aquilo, eu até fiquei animada. No outro vlog, onde eu comecei o livro, eu falei pra vocês que tinha cenas lá no passado e que elas acabavam nos momentos mais legais e que eu tava doida pra ver isso no futuro. Inclusive, eu até comentei que eu esperava que no futuro mostrasse mais e não ficasse parando, sabe, cortando quando ficava legal. Eu queria ver mais dos dois. Infelizmente, não teve muito dos dois. A história realmente não focou nisso. Focou principalmente no assassinato, nas confusões ali que estavam acontecendo. E apesar de eu ter gostado do romance dos dois e ter querido ver bem mais deles, isso acabou não acontecendo. As cenas deles no presente, né, depois, são legais, mas assim, são bem rápidas e não muito profundas, sabe? O relacionamento dos dois, assim, eu queria que tivesse um desenvolvimento maior. Eu senti um pouco de falta disso, sabe? Foi interessante, foi uma das coisas que me cativou lá no começo, que eu achei legal e eu queria ter visto mais, mas infelizmente não teve. A história realmente seguiu mais no rumo da confusão que estava acontecendo ali. Mas eles tiveram uma conclusão. Tem uma conclusão no final, mas foi superficial. Então, se você veio ler esse livro esperando ver mais o relacionamento deles, sabe? E eu não tô falando só de cena picante, né? Nada assim, apesar de que não tem. Tipo assim, tem beijo, tá? Mas não tem, né? Cenas mais picantes. Mas eu não tô falando disso especificamente, mas dos dois como um casal, assim, ver o desenvolvimento deles mais profundo. Não é esse o foco. Eu fiquei um pouco triste, porque eu queria ter visto mais do romance. Mas não foi ruim também. O que mostrou foi legal, mas foi mais por cima. E eles têm uma conclusão, sim, a gente vê o que acontece com os dois, é legal, mas é por cima também. Não é o foco do livro, realmente. Agora, uma das coisas que eu mais gostei foi conhecer mais a cultura sino-indonésia. Eu sempre consumi muita coisa da cultura asiática, desde mais nova, principalmente do Japão, aí mais recente da Coreia, mas eu não conhecia muita coisa, acho que praticamente nada da cultura sino-indonésia, né, que é da China e da Indonésia. E foi bem legal ver alguns costumes e também a questão da linguagem, sabe, que em vários momentos do livro elas falavam coisas em mandarim ou em indonésio e era bem legal de ver, sabe, isso eu gostei bastante. A única coisa que eu senti falta, eu acho que eu comentei numa gravação anterior, que foi que eu senti falta de um glossário. Eu acho que enriqueceria muito a edição, sabe, gente? Porque você não ia precisar sair do livro para poder entender aquilo, sabe? O glossário seria muito legal pra gente entender
as frases e também as formas de tratamento que elas falavam, sabe? Isso em nenhum momento foi explicado, eu até pesquisei no Google, assim, foi quando eu entendi que, por exemplo, RD, DADI, elas eram formas de tratamento, assim. Então seria muito legal se tivesse um glossário, se você pudesse ir lá, sabe, no finalzinho do livro e ver, isso que significa, que legal. E assim também com as frases. Às vezes elas falam algumas frases no livro que dá pra você entender pelo contexto, mas se você quiser entender a frase mesmo, a frase em si, você vai ter que ir no Google pesquisar, sabe? Então eu senti falta de que tivesse um glossário. Eu acho que o livro ficaria muito mais rico, sabe? Enriqueceria a história. Eu realmente acho que seria muito legal se tivesse. Então esse foi um ponto que eu não gostei muito, mas eu amei ver mais da cultura. Gostaria inclusive de ler mais livros que falem dessa cultura e também de outras culturas do continente asiático, porque é muito grande e é muito interessante. Acho que a coisa que eu mais gostei no livro, e pode ser até um pouco preocupante, porque não é da história em si, foram os momentos, assim, teve um momento tanto no começo quanto no fim, em que a autora fala um pouco da família dela, e não só sobre eles, mas de como aquele livro era um presente para eles. Ela até fala, assim, que o livro é uma carta de amor para a minha família. Então essas partes que ela fala da história da família dela, que ela fala deles com tanto carinho e que mostram que o livro é tão especial para ela, sabe? O que fez ela escrever esse livro e tudo mais. Isso foi o que mais me tocou. Esse foi o maior ponto positivo para mim e impactou na minha nota final, gente. Eu vou dar minha nota no final e explicar para vocês porque eu dei essa nota, mas já digo para vocês que foram esses momentos, foi o carinho da autora pelo livro, a história da família dela, foi isso que garantiu pelo menos assim uma meia estrelinha, se não mais assim pro livro, porque foi muito bonito, sabe? Me tocou essa parte. Uma coisa que eu achei interessante foi a autora colocar essa evolução da protagonista, sabe? Sendo uma pessoa que não tomava as próprias decisões, que sempre colocava as vontades e os planos das outras pessoas, da família dela, né, das tias, da mãe, sempre colocava antes do que ela queria. Então a autora coloca isso lá no começo, eu até comentei sobre isso antes também. Ela fala algumas vezes sobre isso, fica muito claro que a Maddie tem essa dificuldade de tomar as rédeas da vida dela. E a autora fala disso algumas vezes, parecendo até, sabe, uma crítica mesmo a alguns costumes culturais, porque ela fala disso, né, várias vezes sobre os jovens sempre ouvir e sempre respeitar e sempre acatar o mais velho e tudo mais. Então me pareceu até realmente uma crítica da autora, mas se era uma crítica, gente, fica realmente só nas entrelinhas. A autora em nenhum momento fala abertamente sobre isso, sabe? Não tem nenhum diálogo, nem nenhum pensamento em que ela fala assim sobre isso como uma crítica, apesar de ter parecido por ela repetir isso algumas vezes, sabe, essa questão da Maddie, mas ela não fala com todas as letras se era uma crítica ou não. E quanto ao desenvolvimento da Maddie, né, eu falei lá atrás que eu esperava, né, pelo tanto que estava ressaltando, que fosse ter essa evolução dela, e essa evolução acontece, tem esse desenvolvimento, mas a gente não vê, sabe? A gente não vê tanto. A gente sabe no final que aconteceu, barra está acontecendo esse desenvolvimento, e é legal isso, até tem uma coisa que ela pensa, que pelo menos pra mim passou essa impressão de que ela melhorou bastante nisso, mas ela ainda tem coisas pra melhorar, o que eu achei interessante por causa que mostra que ela tá melhorando, realmente ela viveu anos da vida dela sem colocar a sua voz, então é legal ver que tá acontecendo, né, que não só resolveu tudo. Mas esse desenvolvimento ele acontece mesmo fora da história, porque a gente meio que sabe no final que ele aconteceu, né, que nem eu comentei, mas durante a história a gente vê, assim, algumas coisas acontecendo, algumas conversas, mas é meio superficial, não desenvolve muito isso, o que até é compreensível se a gente pensar que a história do livro se passa em um final de semana, então realmente não teria como a Maddie viver a vida dela inteira agindo de uma forma e conseguir do dia pra noite pensar diferente, mudar e tudo mais. Mas eu senti falta de algumas conversas mais profundas, sabe? Eu acho que isso no geral é o que eu senti no livro, eu senti que ele não é muito profundo nas coisas, tanto no relacionamento dela com o Nathan, sabe? Deles resolverem as questões dele, também não é de uma forma muito profunda, é meio tipo, eles falam assim e aí logo se resolve, sabe? Não tem uma profundidade, e assim também é com a relação dela com a mãe, com as tias, elas têm até uma conversa, mas eu acho que seria interessante se tivessem tido conversas mais profundas. E seria interessante ver mais essas conversas, assim, que eu acho que seriam tão importantes pra gente entender realmente esse desenvolvimento, sabe? Porque a gente entende que ela tá descontente, que ela tá sentindo que ela precisa viver a vida dela, que ela não tá feliz dessa forma, mas também, logo que ela pensa isso, muitas vezes ela já
retrocede, pensa, não, mas é o melhor, porque é o que a minha família quer, é o que tem que ser, eu tô fadada a isso. E então acho que seria legal ter visto algumas conversas mais profundas pra gente realmente ver mais desse desenvolvimento dela, sabe? Dessa evolução dela. Que acontece, né? Como eu falei, mas a gente só vê mesmo o que acontece no final. No epílogo, pra ser mais sincera. É legal saber que teve, mas eu queria ter visto um pouco mais. Bom, esses foram alguns pontos positivos, com algumas ressalvas, né? Com alguns poréns, coisas que eu precisava ressaltar sobre eles. E agora a gente vai realmente para os pontos negativos, que, para ser bem sincera, do livro em si, da história, é somente um ponto negativo, mas é um ponto grande. E esse ponto negativo eu acredito que eu também comentei antes, no outro momento que eu gravei, logo que começou a acontecer essas coisas, mas o maior ponto negativo para mim foram os plots e as atitudes absurdas. Assim, gente, absurdas a um ponto de não serem incríveis, sabe? Em diversos momentos eu não consegui me conectar com a história, não consegui, por causa que as coisas que aconteciam e também as coisas que alguns personagens falavam ou que eles faziam, essas coisas acabavam causando que eu não conseguia me conectar nem me divertir com o livro. Inclusive, várias dessas coisas, gente, que elas faziam ou que a história tomava um rumo que já era meio tipo, tá, mas por que elas não fazem outra coisa? Um pouco depois a autora aí colocava uma coisa conveniente para ajudar em uma outra situação. Eu tô tentando falar sem dar um spoiler, mas ela colocava uma coisa que era muito conveniente para ajudar numa outra situação e que você fica pensando tipo, tá, mas se ela podia fazer isso, por que então ela não fez isso antes? E o problema pra mim é que isso não acontece uma vez ou outra. Acontece bastante, sabe? Pro desenvolvimento do livro, pro desenvolvimento da história, muitos dos plots eram tão absurdos que eu ficava assim, gente, na vida real isso não aconteceria. Ou também, assim, que foi uma das coisas que me incomodou bastante, foram as atitudes, sabe? Em momentos de tensão, assim, elas falavam coisas e agiam de formas que não fazia nenhum sentido, sabe? Em diversos pontos do livro, a própria Mad, ela fala coisas como, mano, isso não faz sentido, o que minhas tias estão falando, que não sei o quê. Tipo, isso não faz sentido nenhum, isso é loucura. Tipo, ela pensa coisas desse tipo. E eu fiquei pensando, tipo, pô, autora, mas se tu tá vendo isso, por que tu tá fazendo? Sendo um pouco mais específico, mas tentando realmente não dar nenhum spoiler, as tias e a mãe da Mad, elas são claramente, assim, a grande comédia da história, sabe? É sempre elas que vão falar alguma coisa ou agir de alguma forma que nos fariam rir. Mas pra mim, gente, isso não funcionou. Porque elas agiam, falavam coisas que eu não conseguia rir, eu não conseguia me divertir. Porque eu não conseguia acreditar, eu não conseguia me conectar com a história, sabe? As atitudes delas em diversos momentos não eram nada coerentes. Então isso acabava me desprendendo da história. Elas pareciam pessoas um pouco mais reais pra mim em alguns momentos, raros momentos em que davam uma aprofundada numa conversa, como no momento que a Mad tem uma conversa com a mãe dela um pouquinho mais profunda. E não tão profunda assim, gente, mas um pouco mais do que o padrão. E lá eu realmente vi a mãe dela como uma pessoa, sabe? Como uma pessoa real. E esses momentos foram muito legais, sabe? Mas em compensação, nos momentos que era pra ser engraçado, não era nada realista, não era coerente. Dando um exemplo para vocês entenderem, assim, bem por cima, tem um momento, assim, de risco, assim, de tensão, uma coisa que acontece. Pensa, as pessoas estão em risco. E aí, elas ainda, mesmo nesse momento, elas param para repreender a Mad por boa educação, sabe? Ah, não fala desse jeito, eu não te criei assim. E até para elogiar a pessoa que tá causando risco, sabe? Tipo assim, nossa, você é muito esperta, ou você é muito esperto, sabe? Tipo, what? São coisas que, assim, quem faria isso? São coisas que eu realmente ficava pensando, sabe? Quem faria isso? E isso, como eu falei antes, reflete também nos plots, no que acontece, no como a história segue. É claro, né, sendo uma história fictícia, você não precisa ter tudo 100% realista, até porque já é meio louco, né, pensar o que aconteceu, dela ter matado o cara meio acidentalmente e ele ter acabado parando no resort. Então, tipo, apesar de ser meio louco, fazia sentido, era coerente, tipo, isso podia acontecer por mais louco que isso fosse. Mas depois disso, outras coisas vão acontecendo que são realmente ilógicas, que não fazem sentido. E é aquilo, uma história não precisa ser 100% realista, mas ela tem que fazer sentido dentro ali do que o autor criou.
e não fazia, muitas dessas coisas não fazia, não, para mim não era crível bastante, no sentido de que eu realmente não conseguia, tipo, relaxar e dar risada e achar legal, porque eu ficava assim, mano, o que que tá acontecendo? Tipo, conforme os plots, assim, foram acontecendo, eu ficava, tipo, causava essa sensação em mim, sabe? De algumas vezes revirar os olhos em vez de dar risada, porque tanto era muito absurdo quanto não fazia sentido com o que o autor criou, sabe? E esse é um ponto importante. A história precisa fazer sentido ali dentro do mundo. Não adianta depois o autor usar uma coisa bem conveniente, sabe? Mesma coisa Deus Ex Machina. Ele usar uma coisa conveniente para resolver uma situação sem pensar que lá atrás essa coisa conveniente serviria da mesma forma. E isso tira um pouco da credibilidade, sabe? Então esse foi o maior ponto de dificuldade para mim. Eu realmente não conseguia acreditar na história e me divertir, porque tudo soava muito ilógico e muito conveniente também em alguns momentos. E foi aí que eu dei uma desanimada na leitura também, sabe? Onde eu realmente não consegui ligar a suspensão da descrença para aproveitar a obra, sabe? Eu realmente não acho que ela ficou bem colocada no livro. Eu acredito que eu até falei isso antes, quando eu comecei a perceber esse plot. Eu me questionei, gente, sobre se, de repente, se eu não tivesse com essa dificuldade de foco. Porque quando eu tô com essa dificuldade, eu foco muito nos detalhes. Eu sempre acabo pegando um errinho ou outro, porque a minha mente acaba pensando demais, sabe? Então eu até pensei assim, pô, será que se eu não estivesse pensando demais? Ou será que se eu tivesse com um ritmo mais acelerado na leitura, eu não pensaria tanto a respeito e me divertiria mais? Até porque outros booktubers gostaram, né? E falaram bem do livro. Então eu me questionei sobre isso, porque eu acho importante também fazer isso. A gente entender também o nosso eu com a história, o nosso momento e tudo mais. E eu não tenho como dar uma resposta concreta para vocês, dizer sim, foi isso, realmente, deve ser eu, não o livro. Não tem como eu dar uma resposta concreta, mas eu acho que mesmo antes, quando eu não tinha dificuldade nenhuma, quando eu lia super rápido, teria sido bem difícil que eu tivesse gostado totalmente do livro, sem ter me incomodado em nenhum momento com esses acontecimentos e atitudes, sabe? Eu acho que eu, mesmo antes, teria sim reparado e teria me incomodado. Então realmente não funcionou. E eu senti um pouco falta de que tivessem falado sobre isso, sabe? Então até por isso que eu tô trazendo aqui pra vocês. Sempre que eu falar de um livro, eu vou falar dos pontos que eu gostei, dos pontos que eu não gostei, porque é importante para que você pense se você vai gastar seu rico dinheirinho ou não. E eu quero sempre ressaltar também que é a minha opinião, que você pode pensar diferente, lembrando sempre que cada um vai ter uma experiência com o livro e vai depender de muitas coisas, como o seu gosto, o momento que você está vivendo, tanto na sua vida quanto na vida de leitor, sabe? Então tudo isso influencia e eu acho importante lembrar aqui que tá tudo bem se você gostou, se você amou. Deixa aqui nos comentários o ponto que você mais gostou, se teve alguma coisa que você não gostou, tá tudo bem. E acho muito importante também ressaltar que esse livro, ele é um projeto de muitas pessoas. Muitas pessoas sonharam e trabalharam essa história. Então quero falar aqui sempre com muito respeito, porque eu acho legal dar a minha opinião para que vocês saibam, se vocês querem ler o livro ou não, mas a gente precisa lembrar que isso é o trabalho do autor, é o trabalho de muitas outras pessoas. Então a gente tem que sempre respeitar e falar com carinho. Ou seja, mesmo que eu não tenha gostado tanto assim, e eu acho que esse ponto já dá para eu ter percebido, mesmo que eu não tenha aproveitado tanto o livro assim, eu respeito muito o trabalho e valorizo que essa história possa ter vindo ao mundo, até porque outras pessoas amaram, não é mesmo? Então, vamos falar sobre livros, vamos dar nossa opinião sincera para que as outras pessoas consigam saber realmente se elas querem ler ou não, porque se eu só chegar aqui e falar só os pontos positivos, você vai amar, você vai achar legal, você vai gastar seu dinheiro e aí depois você vai ficar, mas por que a pessoa não falou que isso acontecia? Será que só eu reparei isso? Você vai ficar com esse pensamento, porque é o que acontece comigo às vezes. Às vezes algum booktuber que eu gosto recomenda o livro, só fala pontos positivos e eu acabo comprando e me decepcionando. Então, acho importante passar isso pra vocês, mas sempre com muito respeito, vamos todos sempre respeitar, porque é o trabalho de alguém, né, gente? E não só de uma pessoa, de muitas pessoas. E mesmo que fosse só de uma pessoa, tá? O trabalho de alguém. Mas eu quis ressaltar essa parte porque eu acho muito importante que a gente tenha respeito, né, gente, por tudo. Isso aqui pode ser só um objeto, mas muitas pessoas trabalharam para que ele existisse. E também é o sonho de muitas pessoas, né? Só a forma que a autora fala com carinho sobre o livro e sobre a família dela já é uma coisa muito grande para a gente refletir, de que a gente tem que sempre falar com cuidado e com respeito sobre as coisas. Já que eu peguei o livro, vou aproveitar para falar para vocês de outro ponto negativo
Dessa vez não é sobre história, mas é sobre a edição em si, essa edição da Intrínseca, essa edição brasileira. Como eu falei lá no começo, as páginas são amareladas, a diagramação é legal. A única coisa que eu tinha falado lá no começo é que eu achei bem simples, não tem um brilho, não tem, né, acho que é verniz que chama. Não tem nada assim muito trabalhado na capa, sabe? Eu comentei com vocês lá no outro vlog disso. Foi uma coisa que eu dei uma estranhada, assim, quando chegou. Até porque não foi tão barato, né, gente? Eu paguei, se eu não me engano, R$ 40. E, assim, eu paguei mais barato em outros livros. Então, eu senti falta de um pouquinho mais de capricho. Mas o que eu percebi depois da leitura, né, o que eu ainda não comentei com vocês e que eu gostaria de comentar, eu não sei se eu vou conseguir mostrar exatamente, mas eu vou tentar. O livro, ele tem essa colinha aqui em cima, né, muitos livros têm, e esse livro também é costurado, o que eu achei bem legal. Porque quando essa colinha começa a soltar, se o livro não for costurado, ele solta e vai página para todo lado. E é bem triste, sabe? E o que aconteceu com esse livro? Eu não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês, mas aqui embaixo, tá vendo? Ele começou a querer soltar, sabe? E só não soltou mesmo porque ele é costurado. E eu acho que é algo que não deveria acontecer. Eu só li uma vez e só eu li esse livro. E é um livro que deveria durar, né? Foi algo que, na minha opinião, não foi muito legal. Eu não achei que foi tão barato assim. E eu senti falta de um capricho maior, né, com o livro. Mas assim, não é um livro ruim, não é um grande absurdo. Às vezes essas coisas acontecem. Mas é algo que não é muito legal. E eu nunca tinha tido um livro da Intrínseca que algo assim acontecesse. Mas aconteceu e eu queria contar pra vocês porque faz parte, né? Quando a gente compra o livro, a gente compra a história, mas também o objeto que a gente vai guardar na nossa estante. Então é importante que ele tenha uma qualidade legal. Mas então, gente, vamos à nota. A minha nota pra Disquite pra Titia, gente, foram 3 estrelas. E não é uma nota ruim, tá, gente? 3 estrelas é um livro considerado bom. E eu até tinha pensado em dar 2,5, porque realmente não funcionou muito pra mim. Eu, quando dou uma nota, eu avalio todo o conjunto, principalmente a história, claro, mas também a apresentação e tudo mais. E eu posso até falar melhor depois em um outro vídeo sobre como eu dou as minhas notas, quais são os meus critérios, que eu sou um pouco metódica, né, gente? Sempre fui um pouco metódica, então eu tenho meio que o meu jeitinho ali de dar nota, posso até compartilhar em outro momento, comenta aqui se você quiser. Mas essa nota veio realmente do todo, mas é claro, principalmente da história, que felizmente não funcionou tanto pra mim, mas também não foi horrível nem nada. Então, 3 estrelas é uma nota bem legal. Eu tinha pensado em dar 2,5 por todas essas questões, mas o que fez eu aumentar realmente essa meia estrela foi aquilo que eu comentei lá atrás, que foram as cartas da autora, sabe? Não são realmente cartas, não são colocadas no livro realmente como cartas da autora, mas são momentos em que a autora fala com a gente, em que ela fala da família, em que ela fala da história da família, e o que significa para ela, né, ter feito esse livro, é como se ela tivesse, como ela disse antes, né, fazendo uma carta de amor para a família dela. Então esses momentos foi o que realmente me fez conectar. Saber mais sobre a família dela, sobre essa relação, sobre a história dos pais dela e tudo mais, fez com que eu me tocasse ainda mais quando a Maddie olha para a mãe dela e repara nas linhas de expressão, repara em tudo que a mãe dela fez por ela. E né, relacionando isso com a autora falando de tudo que os pais dela sacrificaram para que ela pudesse ter uma vida melhor. Pensar nisso, eu acho que não tem como você não sentir um quentinho no sentido de quantos nossos pais não fazem pela gente, né? Então isso pra mim acabou sendo muito tocante, apesar de eu não estar dentro da história em si. Fez diferença pra mim ao ler a história. Isso foi o que deu essa meia estrela a mais aí, porque fez diferença. Mas é isso, essa foi a minha experiência com Disquite para Titias. Eu gostei, não foi horrível, mas eu não amei realmente. Foi um livro bom. Eu não sei se talvez no futuro eu releia um dia, mas talvez sim, quem sabe. E se eu gostar, se for mais divertido, eu venho e compartilho com vocês também. Não tem nenhum problema. A gente pode mudar de ideia, a gente muda de fase na nossa vida, as coisas mudam o tempo todo. E os nossos gostos também mudam. Mas essa foi a minha experiência hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero que vocês sejam gentis se vocês tiverem uma opinião diferente. Pode deixar aqui embaixo o que você mais gostou, o que você não gostou. Pode colocar sua experiência aqui e vamos sempre respeitar uns aos outros e também as obras, porque envolve muita gente, envolve muitos sentimentos e eu acho importante que a gente sempre respeite.
Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por favor, deixem o seu like, se inscrevam no canal e compartilhe com alguém que também gosta de livros e vai gostar de saber um pouquinho mais sobre Disquetê para Titi. Eu espero que vocês tenham tido ótimas festas, né? Um ótimo Natal e um ótimo Ano Novo. E que 2023 seja incrível para todos nós, que a gente tenha muita saúde, muita alegria e muitas realizações também. E espero ter você junto comigo aqui nesse ano, que a gente faça leituras incríveis, que a gente compartilhe um com o outro nossas experiências e as nossas recomendações também. Eu sei que atrasou, né? As coisas aí bagunçaram tudo no cronograma. Mas apesar do atraso, eu ainda vou ler aquele conto de Natal que eu tinha falado com vocês, que eu tinha colocado como meta, que é o Um Natal na Colônia, da Sheila Guedes. Eu vou ler, quero muito ler, e eu vou compartilhar com vocês também. Já deu uma atrasadinha aí, tá um pouco fora da época, mas vai rolar, vai acontecer e provavelmente vai ser o próximo vídeo, tá? Então se inscrevam, fiquem aí ligados pra vocês receberem esse vídeo. E esse conto tá no Kindle Unlimited, então se você tem a assinatura do Kindle Unlimited, vai lá, pega o livro para ler comigo. É um conto, é bem pequeno, então se você tiver interesse em ler, você pode pegar lá no Kindle Unlimited. Mas se você não tiver o Kindle Unlimited, ele tá bem baratinho, só R$1,99. Então se você tiver interesse, pega lá, lê também, para que no próximo vídeo, quando eu for dar minhas opiniões, você também possa compartilhar a sua aqui nos comentários comigo. Mas é isso, gente. Muito obrigada por vocês terem assistido. Novamente peço para vocês deixarem o like e se inscreverem no canal. Muito obrigada por terem acompanhado mais esse vlog, né? E essa primeira experiência de compartilhando essa leitura com vocês. Foi muito legal, espero que tenha sido legal para vocês também. E é isso. Muito obrigada por vocês terem assistido e até o próximo vídeo. Tchau!